Olá, gente! A gente vai conversar agora sobre umas coisinhas bem interessantes e umas siglinhas aí um pouquinho diferentes. Uma se chama ISP, RSE e ESG, né? Para vocês entenderem as diferenças entre uma sigla e outra e saber, meu caro diretor, né, presidente, gestor de organização social, de organizações do terceiro setor, que todos eles aqui são fontes de captação de recurso. Bora entender? Só que para mim te explicar, você tem que comentar, curtir, compartilhar o nosso vídeo, né, gente? Para a gente fazer esse canal crescer e se tornar o maior canal do terceiro setor aqui no YouTube. Então, o que é o ISP? Eu não vou falar em inglês porque meu inglês é triste. ISP é investimento social privado. Então, o que é isso? Qual que é o objetivo desse investimento, né? Dessa sigla aqui? Primeira coisa, criança, que você tem que entender que investimento tem que ter retorno. Quando você fala de investimento social privado, eu estou falando o seguinte: a empresa vai investir, quer dizer, ela vai pôr um dinheiro, mas ela quer um retorno. Que retorno esta empresa quer? Como, por exemplo, a transformação da comunidade onde eles estão inseridos. Então, eu tenho uma organização que está dentro de uma comunidade, ela vai lá e faz um investimento social em uma organização e fala para ela assim: olha, a gente vai fazer aqui um investimento, mas a gente quer que mude a realidade aqui da nossa comunidade. Isso é um investimento, então ela vai ter um retorno. Então, as organizações precisam criar projetos, precisam ter ideias e vender essas ideias para captar recurso como uma forma de investimento para essas empresas, ok? Uma outra que é a RSE, é responsabilidade social empresarial. Olha que coisa interessante. Essa daqui, ela tem uma ideia do tipo: a empresa vai retornar para a sociedade, né? Principalmente do seu entorno, parte do seu lucro. Então ela vai ter uma responsabilidade social, ou seja, né, ela vai cuidar das pessoas que estão no seu entorno, porém, né, responsabilidade social empresarial começa dentro da empresa, começa com os seus colaboradores e depois você vai para fora. É uma outra forma de você captar recursos. Por que você não cria um programa de voluntariado junto a essa empresa, né? Ou você não cria um ciclo de palestras para os colaboradores dessa empresa, onde você possa ajudar a empresa a resolver algum problema que ela tem interno. Olha as ideias que eu estou dando para vocês. E essas ações, elas vão para o relatório de atividades de responsabilidade social da empresa. É bem bacana quando a gente tem um engajamento de organizações. As grandes empresas, né, elas têm o seu próprio instituto ou a sua própria fundação. Então você pode, como ONG, né, como uma entidade do terceiro setor, fazer parcerias com essas empresas. Isso daí seria genial, né? Então, fica aí uma outra ideia para você entender as siglas. E a outra é ESG, que no Brasil a gente poderia chamar de ASG, que é o quê? Ambiental, social e governança. Olha aí as siglas, como elas são importantes e como elas têm muito a ver com a pegada do terceiro setor. Então, o que se fala? Quando se fala de ESG, eu estou falando do quê? Eu estou falando de transformação dos meios de consumo, dos meios de produção, da forma como é feito o meu produto. Então, eu vou procurar fazer o quê? Que o meu produto não tenha consumo de energias renováveis. Eu vou querer que minha empresa tenha uma economia, pratique a economia circular.
eu quero que a minha empresa trabalhe na sustentabilidade, né, da própria empresa e do próprio planeta. Então, ela tem muito a ver com o mundo em si. Então, como que eu vou deixar o mundo? Hoje, segundo dizem, a gente vai precisar de 2 planetas Terras, para vocês terem uma ideia, para ficar com o lixo que nós estamos produzindo. Então, a ESG tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa pegada do planeta mesmo. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de transparência das ações, né? Então, quando você fala de governança, você está falando de relações claras e transparentes entre mercado, entre acionistas, entre os seus stakeholders, entre tudo isso. É prestação de contas daquilo que a gente está fazendo pelo mundo. Então tem muita pegada nessas 3 siglas aqui para terceiro setor, para as entidades desenvolverem projetos que possam, né, ser apresentados para as empresas usando isso que vocês já fazem, né? Então a gente fala de inclusão, né? Tudo isso aqui a gente fala de inclusão social. Quando a gente fala de inclusão social, eu não estou falando só da inclusão social do LGBTQIA+, nem só do pretos, não é só isso. Eu estou falando de incluir dentro, por exemplo, da minha empresa, pessoas que venham de faculdades que não são consideradas as de primeira linha, entenderam? Então a inclusão social é eu trazer pessoas de outras áreas para trabalharem na minha empresa e trazerem olhares diferentes para o nosso mundo. É eu trazer culturas diferentes para dentro da minha empresa para mudar a forma como a gente enxerga, a gente fica muito restrito. E o terceiro setor tem essa pegada. E essa pegada do terceiro setor pode ajudar muitas empresas a atingirem os seus objetivos. Olhem a sua organização e entrem, né, e olhem lá o ODS, né, da ONU, que tem muita coisa que você pode enquadrar naquilo que você faz. Tá certo? A gente tem um vídeo aí que a gente fala sobre ODS, seria interessante você assistir e dar uma olhada, porque aí tem uma fonte de renda muito grande para as organizações trabalharem com iniciativas privadas, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo, se Deus quiser.